Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, que estamos para a nossa escola. Sejam bem-vindos todos. Gostaríamos de saber se está chegando bem aí o nosso áudio. Amém, queridos? Para podermos já estar dando início à nossa escola, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje estamos falando sobre a origem dos anjos maus, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Estou vendo que vocês estão, o som está bom, graças a Deus, amém? E nós vamos já estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor para a sua vida, para o seu lar, para esse dia que é o dia do Senhor. Não esqueça dos cultos presenciais, que é muito importante estarmos na casa do Senhor. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor para esse dia, para essa escola, que o Senhor me capacite para ministrá-la, também que te prepare para receber esta aula e que ela seja de fato uma bênção em todas as nossas vidas. Bem, oremos. Pai Celeste,
Te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes. Agora, Pai, ao iniciarmos esta aula, pedimos a Tua bênção, a capacitação, a direção, sobretudo a unção do Teu Espírito, para transmitirmos uma palavra que edifique o Teu povo, abençoe o Teu povo, Pai. Assim eu entrego nas Tuas mãos todos que vão estar assistindo já agora, outros que assistirão depois, através dos grupos, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos. Abençoa os lares, as famílias, esse dia que é o Teu dia, que possamos estar nos preparando para estar na Tua casa, Te adorando, ó Pai, em espírito e em verdade. Abençoe a todos que vão estar conosco. Oramos entregando nas Tuas mãos, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, os convido para louvarmos ao Senhor com este cântico 545 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com esse louvor? Os jovens alunos escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo, em favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, nós queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito e se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Oh, Jesus, é presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, já estou dando as boas-vindas, está aí o pastor Wélia, Ana Júlia também, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, e nós já estaremos estudando, não é, a nossa lição. Hoje, como dissemos, vamos estudar sobre os anjos maus, não é? Como eles, a origem deles, como é que foi que eles começaram, né? Como foi que eles vieram a existir. Uma vez alguém disse assim, Deus criou Satanás. Deus não criou Satanás. Deus não criou anjos maus. Mas eles vieram a existir exatamente pelo fato de que se rebelaram e perderam aquela sua habitação pura e santa diante de Deus. Como nós, os seres humanos também, não fomos criados nos estados que nós estamos, né? Nós fomos criados pelo Senhor, muito abençoados, né? Imaginemos a criação de Adão, a imagem e semelhança de Deus. Então, como nosso Deus era perfeito, guardando as devidas proporções, o homem também foi feito perfeito dentro, não é, do que Deus fez, mas ele também perdeu aquela glória, aquela graça, não é? Então, querido, nós vamos estar lendo o texto básico da nossa lição, está lá em Lucas,
no capítulo 4, versículo de 1 a 13. Irmã Neuza Fernandes, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, em Lucas 4, 1 a 13, passo a ler. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, quer dizer, os 40 dias, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? E o diabo levou a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Aqui você já sabe que é uma palavra mentirosa, ninguém entregou nada para ele. Ele usou da fraqueza humana, porque Deus criou o mundo, criou todas as coisas, entregou a nós, seres humanos, entregou a Adão. Domina, Adão e Eva, e domina, enfim, sujeitou tudo a ele. Mas ele, infelizmente, não guardou o único mandamento que ele recebeu de Deus, que foi não coma deste fruto. Porque aquele fruto representava a desobediência do homem à ordem de Deus. Se Deus diz não faça e você faz, você está desobedecendo. Daí, segundo os estudiosos, caiu das mãos de Adão o domínio do mundo e Satanás pegou. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não é isso? Mas Jesus Cristo mudou isso aí, não é, queridos? Quando ele veio, deu a sua vida, morreu na cruz, ele vai tomar, não é? De novo das mãos de Satanás, como está aqui no texto, eu parei aqui a leitura, mas eu volto, não vou esquecer não. Está em Hebreus, no capítulo 4, 14 e 15, né? Não, capítulo 4, eu disse 4, né? 14 e 15, é capítulo 2, 14 e 15, que diz assim, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Verso 15, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a Satanás. Ele veio, né, por uma falta de vigilância do homem, como nós hoje. Às vezes Deus te dá a graça dele, a direção dele, o espírito dele, a unção dele, e você não vigia. Então aquela graça, aquele poder vai sair, porque Deus está conosco enquanto nós estamos com ele. Se o deixarmos, ele também nos deixará. Não é? Então Satanás aqui é mentira dele. Ele disse-lhe, diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Aí continua, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Agora Satanás continua a tentação. Levou também a Jerusalém e o pôs sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então vemos aqui, queridos, não é, que esse anjo que foi feito um anjo de luz, ele era tão perfeito que ele é chamado de estrela da manhã e filho da alva. Mas ele perdeu toda essa glória, queridos, que sirva de exemplo para você e para mim. Nós também estamos revestidos de uma glória de Deus quando aceitamos Jesus, somos batizados no Espírito Santo, começamos a ser o sal e a luz da terra, precisamos de nos conservar diante de Deus, porque tentações não nos faltará. Como está escrito aqui em 1 de Pedro,
no capítulo 5, versículo 8, não é? Pedro dá essa alerta para nós, está aqui, 5, 8 de 1 de Pedro. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, tramando como leão e buscando a quem possa tragar. Ser sóbrio é você estar no controle de tudo, não é? Você tem os olhos, você tem que controlar eles. Você tem ouvidos, vai controlar ele. Você tem pensamentos, vai controlar eles, não é? Quantas vezes somos cercados por pensamentos maliciosos, e eu vou discorrer sobre isso dentro do que esses anjos maus fazem, não é? Tentando tirar de nós aquela graça, aquela alegria. Às vezes você sai de um culto maravilhoso, mas às vezes sucede alguma coisa que parece que apaga essas coisas grandiosas das nossas vidas e nós ficamos cercados de lutas, de provas, de dificuldade, de tentação. Às vezes é a família, às vezes é o vizinho, às vezes é alguém, porque ele veio roubar e matar. É o trabalho dele. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Então, se você ficar focado nas coisas mundanas, porque o mundo jaz nele, você está sujeito a todas essas dificuldades. Mas aí Jesus diz no final, né? João 10, 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, querido, Jesus foi tentado, mas não cedeu, não é? Nós somos tentados, não é? Como está lá em 1 Coríntios 10, 13, né? Mas justo é o Senhor, que não vos permitirá ser tentados além do que podeis suportar. Antes, pela tentação, dará o escape. Como eu estou numa escola, então deixa eu ver. Eu disse 1 Coríntios 10, 13. Olha lá. Não veio sobre vós tentação, senão humanas, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. É não ceder. Está aí Júlio Domingo de França, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Irmã Elzira e Osias, bem-vindos, querido, Deus abençoe. Então o que nós precisamos é de posse dessa graça, de posse dessa alegria, jamais deixar que as coisas ruins tomem conta de nós. Nós temos um Deus que prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está do nosso lado nos protegendo. Vivemos num mundo cheio de artimanhas, mas sempre vamos encontrar refúgio aqui, ó, na palavra de Deus, como disse o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meiro Oliveira, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Então, querido, vamos agora ao texto devocional, está aqui em Mateus 13, 37 a 42, que diz, e ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, aqui é Jesus, né? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalos e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, querido, está aí. Louvado seja o nome do Senhor. São bem-vindos todos vocês que estão comigo já nesta aula, não é? Agora vamos fazer uma apresentação desta aula. E nessa apresentação vamos conhecer um pouco do nosso adversário e das suas artimanhas. Porque ele, Satanás, quando ele caiu, ele trouxe, como comentamos na aula anterior, não é? Ele derrubou 1/3 dos anjos, porque aquele 1/3 estava com ele e com ele continuou, não é? Como ele caiu e se contaminou, esse 1/3 de anjos, porque Deus criou uma comunidade angelical, vamos dizer que 3/3 é igual ao inteiro, então é a totalidade. Se ele derrubou 1/3, o que acontece? 1/3, imagine quantos milhões de anjos que se tornaram demônios tentadores. Vamos ver?
Satanás e os demônios. Os anjos maus, Satanás e seus demônios. Agora trataremos dos anjos pecadores e caídos. Esses são anjos que pecaram contra Deus e agora operam continuamente o mal no mundo. Satanás, por exemplo, José Menino, oh meu colega, companheiro, Deus abençoe, grande abraço, bem-vindo. Ele não tem o poder da onipresença. Satanás não, Deus não criou o anjo como onipresente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o anjo não. Cada anjo recebe uma missão e vai cumprir essa missão. O Senhor não precisa ir, ele está. Não é? Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Esses três atributos são privativos só de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Satanás, para poder estar, vamos dizer assim, perturbando, não é, todo o mundo, em todos os lugares, ele tem milhares de anjos caídos que se tornaram demônios. Vamos lá. Satanás é o chefe dos anjos caídos. Satanás, cujo nome significa adversário, é o líder dos anjos caídos. Ele é o adversário que se opõe a Deus e ao seu povo. Embora desde a Idade Média Satanás tenha sido retratado como um ser feioso, vermelho, com chifres e tridentes, na realidade ele tem a mesma aparência que os anjos bons. A diferença está em seu propósito maligno. O que ele veio fazer? Roubar, matar e destruir. Então o trabalho dele, essa destruição avassaladora que você vê no mundo, é propósito da mente maligna de Satanás, que naqueles que não dão lugar a Deus para viver, para ser usados por Deus, para fazer a obra de Deus, Satanás os usa para a destruição. Não é isso? Então vamos lá. O apóstolo Paulo afirma que Satanás pode se transformar até em anjo de luz. Está lá em 2 Coríntios 11, verso 14. O principal objetivo de Satanás é afastar a humanidade de Deus, desfigurar e destruir a criação de Deus. Como diz João, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Está lá no Evangelho de João 10, 10. Ele tem feito isso desde o início, quando enganou Eva no Jardim do Éden. Está lá no capítulo 3 de Gênesis, está no Apocalipse 12, 9 e também 20, versículo 2. A Bíblia atribui diversos títulos a Satanás que revelam sua identidade e atividade. Ele é chamado de diabo, que significa acusador. Está lá em Apocalipse 12, 9 a 12. Apolion, o destruidor, Apocalipse 9, 11. Tentador, está lá em Mateus 4, 3, 1 Tessalonicenses 3, 5. Maligno, está em 1 João 5, 18 e 19. Pai da mentira, está em João 8, 44. Príncipe deste mundo, está em João 12, 31, 14, 30 e 16, 11. Deus deste século, está lá em 2 Coríntios 4, 4. Entre outros nomes que expressam sua maldade e ódio por Deus e por seu povo. Satanás foi um adversário declarado de Jesus. Mateus 4, 1 a 11, 16, 23, Lucas 4, 13, Lucas 22, 3. E da mesma forma, ele é adversário dos cristãos, não é? O apóstolo Pedro adverte: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Já lemos, né? Embora Satanás seja forte, Jesus é muito mais forte. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então vamos fazer o trabalho de Deus com toda tranquilidade. Não é, queridos? Ah, mas você não tem medo do diabo? Não, não tenho medo, não. Eu tenho medo de pecar. Nós temos que ter medo de sair dessa proteção divina que está sobre nós. Está lá no livro de João, né? O salvo conserva-se a si mesmo, quer dizer, conservar, se guardar, não tropeçar na palavra, não deixar de ser obediente às instruções de Deus. O salvo conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Amém, queridos? O apóstolo Paulo adverte isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Satanás
pode devorar seus bens materiais, como seu emprego, seu carro, seu casamento, e trazer desarmonia ao lar, colocando filhos contra pais, esposa contra esposo e muitos outros males. Mas com isso, seu objetivo principal é nos afastar de Deus e das verdades de Deus. Hoje encontramos tanta, vamos dizer, adversidade, né? Diversidade de ideias, né? De pensamentos, líderes que pregam que a Bíblia precisa de ser atualizada, precisa de ser reinterpretada e aplicada a tudo que a humanidade caída e afastada de Deus está vivendo e fazendo, quando a palavra de Deus aí está como lâmpada e luz para que nós possamos caminhar sempre na direção e orientação do Senhor, não é? É por isso que ele se transforma em anjo de luz, criando falsas religiões, introduzindo falsas doutrinas nas igrejas e distorcendo as escrituras. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, isso aqui foi para um tempo, não é para nós não. Queridos, toda a Bíblia, o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Glória a Deus. Eu quando leio lá 24:45 do livro de Lucas, está lá, e Deus deu entendimento aos seus discípulos, que foram os seus apóstolos, para entenderem as Escrituras. Que coisa maravilhosa, né? É o Espírito Santo abriu o teu entendimento no que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Sérgio da Conceição, meu companheiro, bem-vindo, um abraço. Deus abençoe. Louvado é o Senhor, não é? Ele faz tudo para nos afastar de Deus e de suas verdades. Está lá em 1 Timóteo 4:1, 2 Coríntios 1:14 e Gálatas 1:8. Satanás também age fora da igreja para transformar a sociedade, esperando pessoas e criando ideologias que vão contra os valores cristãos e geram ódio pela fé cristã. Precisamos tomar muito cuidado, essa história de uma ideologia de gênero, não é? Como está sendo apregoada até nas escolas, pessoas intelectuais, não, nós temos que respeitar não. A Bíblia diz, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Não é isso? Então precisamos de estar, irmão, muito focado nas Escrituras, lendo as Escrituras, buscando de Deus entendimento nas Escrituras, praticando as Escrituras, porque aí é que está a nossa força, não é? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, disse Jesus, vos mostrarei a quem é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Divino José da Cunha, Deus abençoe, bem-vindo, meu irmão. Bom, vamos lá. Algumas dessas ideologias são atraentes para os ingênuos e, de certa forma, tolos, como o marxismo, o nazismo, o comunismo, o socialismo, veganismo, feminismo e muitas outras ideologias criadas por Satanás, que sempre resultam em ódio a Cristo e aos seus servos. Todas estas ideologias contrárias são espíritos enganadores e doutrina de demônios, está lá em 1 Timóteo 4:1. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás é desencorajar a leitura ou devocional e o estudo da palavra de Deus. Tem pessoas que não têm, vamos dizer, persistência em ler, em examinar, em buscar conhecer. Queridos, o Senhor nos deu o Espírito Santo, Ele é o autor da Bíblia. Então, quando você lê buscando o conhecimento de Deus, o entendimento da palavra, aí você começa a ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra, é o ensinamento da palavra que vai sendo, vamos dizer assim, inserido dentro de nós e vai nos libertando de tudo que pode nos aprisionar e nos separar de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, nossa fonte de verdade e salvação. Se Satanás conseguir nos afastar da Bíblia ou nos fazer não levá-la a sério, ele nos afastará de Deus e nos conduzirá ao erro. Paulo alerta Timóteo sobre isso.
mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então precisamos estar com muito cuidado com este livro sagrado, glorioso, que está nas nossas mãos. Apesar do poder de Satanás, é importante lembrar que ele só age dentro dos limites que Deus impõe. Ele não tem o poder, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus, queridos. Para ele se andar com Pedro, disse o Senhor conversando, Satanás rogou ao Pai para se andar com a tua alma, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé continue firmada. Então veja que quando ele quer tocar em você, ele quer fazer só se Deus permitir. E eu quero te dizer que Deus não anda dando permissão a ele para fazer ou agir de qualquer maneira, não. Daí a necessidade de nós termos uma vida no altar, uma vida de meditação, uma vida de santificação. Por isso que Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Satanás não é onipotente, onipresente ou onisciente. Ele é um ser finito que já está condenado e será lançado no lago de fogo quando Cristo voltar, onde sofrerá eternamente. Vamos lá. Demônios, servos e agentes de Satanás. Os demônios são os anjos caídos que servem a Satanás na luta contra o Evangelho e o povo de Deus. Esses anjos maus se uniram a Satanás em sua rebelião contra Deus nos céus. Foram expulsos e condenados e aguardam a volta de Cristo quando serão lançados no lago de fogo. Está lá em 2 Pedro 2,4, Judas 6, conferir também Isaías 14, 12 a 15, Ezequiel 28, 11 a 19, onde mostra de maneira clara o que ele fez e como ele está. Que a grande verdade, ele perdeu toda a glória de Deus. E se nós não vigiarmos, queridos, perdemos essa glória também. Porque quando você vê um homem muito usado por Deus, ora por ele. Não é ele, é Deus na vida dele e através dele. Mas ele tem que guardar essa glória, guardar essa comunhão com Deus através do Espírito Santo, para quando ele chegar diante de Deus, abrir a palavra, o Espírito Santo vai fluir através dele para abençoar as vidas que estão à sua volta. Então dele, por ele, para ele, que é Jesus, são todas as coisas. Durante o ministério terreno de Jesus, as manifestações demoníacas foram intensas, refletindo e desesperada batalha de Satanás contra as obras de Cristo. Os demônios reconheceram Cristo e sua autoridade. Os demônios são seres inteligentes e têm força, sendo capazes de provocar doenças físicas e mentais ou tirar vantagem dessas condições. A influência dos demônios sobre as pessoas ocorre de duas maneiras principais. Primeiro, possessão demoníaca, o controle interno do ser de uma pessoa. Influências externas, através de pensamentos e tentações, sempre levando as pessoas para longe das verdades do Evangelho de Cristo, como está em Efésios 6, 10 a 18, especialmente no versículo 16. Outra maneira pela qual os demônios atuam é no desenvolvimento de falsas religiões. Misericórdia, louvado seja o nome de Deus. Maria Madalena, oh, Deus abençoe, querida, bem-vinda, bem-vinda, né? Muitas dessas religiões podem parecer piedosas, mas negam a Bíblia como a palavra de Deus e rejeitam verdades essenciais do Evangelho. Maria Aparecida, bem-vinda, querida, um abraço para você. Então precisamos de vigiar, nós temos que ser como os bereanos. Quando os apóstolos apareceram pregando o Evangelho, a Bíblia diz que os bereanos examinavam nas Escrituras se as coisas que eles estavam ensinando tinham base nas Escrituras. Você e eu precisamos ser assim também. Às vezes as pessoas torcem as Escrituras para trazer pessoas para si, né? A missão do pregador, a missão do pastor, a missão do evangelista, a missão daquele que está anunciando o Evangelho é levar as pessoas a Cristo, né? Trazer as pessoas para Ele.
Amém? Como vimos acima, os demônios inspiram pessoas a criar ideologias que vão contra os valores cristãos e geram ódio pela fé cristã. A ideologia como marxismo, nazismo, comunismo, socialismo, veganismo, essa palavra veganismo é uma filosofia, é um estilo de vida que busca excluir a exploração e a crueldade contra animais em todos os aspectos da vida, alimentação, vestuário, produtos de beleza ou entretenimento, quer dizer, quer fechar a pessoa dentro de uma redoma onde que ele domina você. Você tem o Espírito Santo de Deus, tem poder, vai saber usar os dias. Deus te deu vida para você viver, um entretenimento que não seja pernicioso, você tem que tomar cuidado. Como disse o salmista, não porei coisa má diante dos meus olhos, mas não quer dizer que você tem que ficar fechado, né? Não ter a sua diversão, o seu entretenimento, isso tudo vocês podem ter vigilantes. Noemi Cortez, querida, bem-vinda, Deus abençoe você, nosso pastor Raimundo Cupertino, Aleph, esposa, também a Salete, também o Gabriel, estamos orando para o Gabriel. Gabriel, desperta, Gabriel. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, bem-vindos. Amém. Feminismo e muitas outras resultam sempre em ódio a Cristo e aos seus servos. São essas religiões, espíritos enganadores e doutrina de demônios. As Escrituras nos deixam claro que os deuses adorados por outras nações são, na verdade, demônios. Aqui a coisa é séria, né? Pessoas que adoram ídolos, que adoram deuses estranhos, estão exatamente fazendo um trabalho para Satanás, não é? Por trás de todos os ídolos estão os demônios. Está Deuteronômio 32, 17, olha como está escrito. Sacrificaram a demônios que não são deuses, que não conheceram a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Lá no Salmo 106, verso 37, 1 Coríntios 10, 19 a 21, que eu leio para vocês, que é o sacrifício ao ídolo. É alguma coisa que é Paulo escrevendo aos Coríntios. Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Precisamos de ser muito seletivos. As coisas de Deus são santas. As coisas de Deus, elas sempre vão estar embasadas na sua palavra. Ele sempre nos deixou a instrução, nos deu o seu Espírito, nós temos discernimento, você tem entendimento das coisas de Deus. Quando não são de Deus as coisas que estão sendo ministradas, você tem que ser muito sábio, muito prudente, muito vigilante. Amém, queridos? Satanás e seus exércitos de demônios empregam estratégias de engano e desencorajamento de muitas formas para afastar o povo de Deus. Mas todo cristão deve se opor a essas coisas. Está lá em Efésios 6, 10 a 18. Com a força de Cristo e a habitação do Espírito Santo em nós, certamente venceremos. Aleluia! Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Embora os cristãos possam ser tentados e acusados externamente pelos demônios, eles não podem ser possuídos nem controlados internamente por eles. Cada cristão é habitado pelo Espírito Santo, o que nos dá a garantia de que estamos livres da possessão demoníaca. O Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer demônio que possa nos atacar. Por isso que a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. O inimigo, porém, é o autor de toda maldade e rebelião contra Deus. Usa os homens e controla as coisas ruins sob a permissão de Deus. Está lá em Lucas 4, 6, né? Eu dou a quem quiser, disse ele. Mentira, ele não tem nada para dar, ele é ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Aleluia, glória a Deus.
O Senhor Jesus foi tentado no deserto, e como disse o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue. Em Apocalipse 12:9, ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com eles. Eles não têm lugar na eternidade de Deus. Eles podem visitá-la, vai lá nos acusar, mas Jesus nos defende, é o nosso advogado. E o maior argumento que Jesus tem para nos livrar, que às vezes cometemos falhas e somos acusados, mas ele disse, o meu sangue, com o seu sangue comprou, com o seu sangue nos remiu, e que com o seu sangue ele nos purifica de todo o pecado. Satanás é chamado de acusador, ele é traidor, ele arruína tudo. Se não matar, ele fica enfermo. Amém, queridos? Entre seu trabalho sempre é de colocar, olhe só para nós termos cuidado, muito cuidado e vigilância. Vamos analisar um pouco como ele trabalha. Ele, entre seu trabalho, sempre é de colocar discórdia entre os homens, sempre colocar contra as pessoas, assim o responsável pelas guerras, roubos, vícios, tumultos, enfermidades, desgoverno, fustigar o homem de várias maneiras, até que o mais baixo nível, chegando até a morte. Tudo que ele faz é parte de sua personalidade e caráter. Muito cuidado, queridos. Precisamos estar muito atentos. Está surgindo doutores que ao invés de pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, eles querem interpretar a Bíblia e trazê-lo a sua ideia, o seu pensamento. Mas nós temos o Espírito Santo. Amém? Joana Célia, Deus abençoe, bem-vinda, querida. Em Mateus 7:22, o Senhor nos alerta. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. O grande inimigo de Deus é visto em toda a Bíblia, sempre em conexão com o mal. Os nomes que lhe são atribuídos representam em si mesmo a personalidade da maldade. Em Apocalipse 13:2, fala-se dele como contendo um trono, no qual exerce poder como se fosse rei, considerado o chefe dos anjos maus. E a besta que vi, tá aqui, ó. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande autoridade. Vejamos como são as suas ações. Satanás tem um reino de demônios sobre os reinos, os povos, os políticos e sobre o mundo todo. Em um vasto reino das trevas, centraliza sua estratégia como a humanidade, principalmente contra os salvos que pertencem a Deus. A origem de Satanás é importante aqui definir que foi por meio de sua vaidade e rebelião contra o nosso Deus eterno que ele foi expulso do céu. Temos dois demonstrativos comparativos, como Isaías 14, se você estudar Isaías 14, dá riqueza de detalhes sobre essa queda, e Ezequiel 28, de formas divergentes a dos pentecostais, em que algumas correntes expõem boa parte da teologia tradicional, questionando a posição comumente propagada pelos textos proféticos. Há muitas interpretações hoje, queridos, que tira aquela pureza das Escrituras, que nos vem para nos mostrar as verdades de Deus, que nos edificam, que nos enche o coração de certeza que nós somos comprados, somos de Jesus e não temos nada a ver com as obras da treva. Atrelado ao contexto profético, procede ao pensamento argumentativo sobre a situação da Babilônia, de Israel e Judá. Temos uma corrente que diretamente se apoia em Ezequiel 28, 12 a 17, parece muito claro que se refere a Satanás antes da sua queda. Na verdade é que são passagens que requerem muito cuidado para o ensinamento, especialmente para os iniciantes da caminhada cristã. Quando você lê Isaías 14, 12 a 14, está ali bem esclarecido.
A estrela da manhã foi criada por Deus e tornou-se Satanás após a queda. Que coisa! Olha o nome que ele tinha, o Lúcifer, né? O nome que ele tinha, estrela da manhã, filha da alva. Ah, queridos, quando nós vemos que ele que tinha toda essa grandeza, toda essa glória, caiu e perdeu toda ela, sejamos vigilantes, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, querido. Louvado é o nome do Senhor. Ele foi criado por Deus para o serviço de Deus e louvar o seu glorioso nome. O seu orgulho trouxe a sua queda e sua derrota. Temos outra teoria sobre a sua queda, que tanto em Isaías 14 como em Ezequiel 28, a visão é que não seria da personalidade de Satanás, mas dele, o rei próprio realizando. Mas aqui são comentários apenas para nós estarmos avaliando, né? Então vamos lá. Em 1 João 5,19, nós temos este versículo que devemos guardar com muito carinho. Sabemos que somos de Deus, oh glória, né? Somos de Deus e o mundo todo está no maligno. Então, irmãos, não estranhe toda essa novidade, essa tecnologia que nós temos. Olha, eu estou falando para o mundo, não falo só para o Brasil, nem ministrando essa escola. Às vezes eu tenho alunos nos Estados Unidos, na Itália, né? Então, eles depois comentam lá, pastor, estou aqui assistindo, sendo abençoado, glória a Deus por isso. Mas essa tecnologia moderna e tão importante que é usada para o bem, pode também ser usada para te destruir. Muito cuidado, seja seletivo, não seja muito curioso, que uma das estratégias de Satanás é colocar alguma coisa que te atrai e você, quando percebe, caiu na rede dele. Vigilante, não vá ser curioso das coisas do mundo, seja curioso das coisas de Deus. Prossiga em orar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso que é importante na vida do crente, querido. Hoje Satanás está instalado em todas as classes de pessoas, desde as pessoas mais simples até os palácios. Em cada pessoa ele age de conformidade à classe em que vive, desde o opressor até o oprimido. A única forma de escapar é só por meio da proteção de Deus, que virá através do santo Evangelho de Cristo. Conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Uma visão de alguns que não seria da personalidade de Satanás, mas de um rei terreno, que arroga honra para si mesmo, né? Mas não é isso aí não, queridos. A igreja só tem hoje a orientação de Deus e a companhia do Santo Espírito que foi enviado por Jesus. Se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, enviarei, e ele estará convosco para sempre. Oh, glória a Deus! É esse Espírito que nos fortalece. Quantas lutas, quantas provas, quantas dificuldades nos cercam, mas o Espírito Santo de Deus veio como consolador. O que você precisa é na hora das grandes lutas. Eu tenho passado, passei ontem, passei antes de ontem, lutas e provas. Já teve um momento que eu disse assim, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser o meu amanhã? Olha como eu estou hoje, não é? Porque as tentações, as armadilhas e as setas, elas vêm. Porque aquele que vem matar, roubar e destruir não cessa de trabalhar para te tirar da presença de Deus, para te tirar a visão de Deus na tua vida. Mas a promessa de Jesus é infalível. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Passo por provas que eu não vou detalhar, porque eu gosto de contar bênçãos e não provas, sempre, todo dia, de madrugada quando oro, de manhã, durante o dia, provas vêm, mas Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Ele está, o Espírito Santo está em nós, glória a Deus por isso, queridos. Vamos para a conclusão. Em termos gerais, observa-se como Satanás é perigoso, traiçoeiro, mentiroso, enganador. Temos muitos outros adjetivos
em que se pode colocar sobre ele são comparações demonstrativas do tamanho do seu pecado. Sua rebelião foi imperdoável devido à forma como foi criado, com uma finalidade de glorificar o Senhor em seu serviço. Querido, Deus te dá dons, Deus te abençoa, Deus te dá bens materiais, Deus te coloca em posições, mas sempre esteja procurando: Senhor, eu estou aqui, olha o que eu tenho, Pai, me dá sabedoria para usar o conhecimento que eu tenho, para usar os bens que eu tenho, para usar os recursos que eu tenho para a tua glória, porque o bom é que eu, como diz o salmista, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O pensamento comum desses argumentos sobre Ezequiel 28 e 11 está derrubado até o Seol, a tua pompa, o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estende, bicho de cobre, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que protestava as nações. São poucas as pessoas que conseguem alcançar a profundidade das forças angelical do mal que atua nos filhos da desobediência. Porque antigamente nós vivíamos assim, distante de Deus, dominados por Ele, fazendo aquilo que Ele nos levava a fazer. Mas um dia Jesus entrou na nossa vida, abriu os nossos olhos, nos libertou. E hoje nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Estejamos firmes. Em verdade vos digo, disse Jesus, que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida. Os salvos já sabem o seu destino, que foi garantido por meio do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Depois das bênçãos sobre os salvos, os ímpios serão tratados diferente, com punições diferenciadas. Vejamos o que diz o Salmo 1, no verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como semelhante à moinha que o vento espalha. Olha, as crentes não devem dar lugar ao diabo para não serem envergonhados e disciplinados. Louvado é o nome do Senhor, glorificado seja o seu nome. Então está aí o fim da nossa lição 2, e no próximo domingo já estaremos na lição 3, acerca dos anjos. Amém, queridos? Vamos chamar agora o louvor para nós já estarmos caminhando para o encerramento. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor, que está conosco e sempre nos abençoando, né? Abra o seu cantor aí no 137 do Cantor Cristão. O 137 do Cantor Cristão, que é o louvor deste encerramento. Vamos lá, 137 do Cantor Cristão. Enquanto Salvador teu livro eu leio, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Ao encerrar esta aula, quero agora conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário esta semana? Parabéns, Deus te abençoe e multiplique muitos e muitos anos essas datas. Mas não esquecendo do versículo do Salmo do aniversariante. É o Salmo 90, versículo 12. Vamos dizer juntos? Ensina-nos a contar
os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus multiplica muito essa data, não esqueça, tenha uma vida de vigilância, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor de nós procurando a quem possa tragar. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu do seu Espírito, e através do seu Espírito e obediência à sua palavra, nós sempre seremos vencedores. Amém, queridos? Não esqueça que nós temos ao meio-dia o clamor do meio-dia, não deixa de estar assistindo. À noite, às 18 horas, nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. E também nós teremos na nossa sede em São Miguel Paulista a transmissão do culto às 18 horas. Hoje é o culto dos varões. Quem vai estar dirigindo é o nosso presidente dos varões, nosso diácono José Carlos, não é? E o pregador é o nosso pastor, se Deus quiser, né? Que ele disse, olha, me botaram de serviço, mas vou lutar, né? O pastor Marcos, que é um dos nossos pastores da sede, que está com a responsabilidade da palavra. Ora por este homem de Deus, sua família, também pelo seu filho Marquinhos, né? Ele, como toda a família dele, sua filha, genro, neta, né? Enfim, todos obreiros e obreiras são alvo das nossas orações. Deus te abençoe, obrigado pela tua presença, que Deus abençoe também aqueles que vão estar assistindo essa aula pelos grupos, e que as mãos do Senhor estejam nos instruindo, nos preparando, né? Para vivermos neste mundo, mas sabendo que o nosso viver, como está lá em Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque para o mundo vocês já estão mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo e Deus. E quando Cristo se manifestar, então vocês vão se manifestar com Ele em glória, aleluia por isso. Então, irmãos, Deus abençoe até logo mais às 18 horas e que Deus nos dê um dia do Senhor, um domingo muito abençoado, um primeiro dia da semana, amém. Não esqueça do culto presencial. Essas aulas, esses cultos online que nós fazemos é para atender aqueles que estão impossibilitados de estar frequentando, mas nunca deixe de ir à casa de Deus adorar. Porque quando a igreja se reúne, é o corpo de Cristo que está reunido para adorar o Pai. Amém, queridos? Deus abençoe. Agora eu oro para encerrar. Deus abençoe, te guarde e te livre do mal e dê um ótimo fim de semana. Pai Celeste, obrigado por esses momentos que passamos meditando na Tua palavra com o Teu povo. Abençoe grandemente o Teu povo. Desperta os que estão adormecidos. Levanta os que estão caídos, renova, Senhor, aqueles que estão precisando de uma renovação. Também entrego nas Tuas mãos aqueles que completaram o aniversário esta semana, abençoa grandemente, dando a eles sabedoria para saber usar o tempo, o dia, os recursos e tudo mais para a Tua glória, Pai. Muito obrigado pelos que estão comigo, os que vão assistir depois. Já entrego nas Tuas mãos, pedindo abençoá-los. Assim eu oro também pelo nosso caderno de oração, que ao abrir esta aula foi passado. Abençoa, atende os pedidos por misericórdia, Pai, e ajuda-nos a continuar caminhando, olhando só para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.